Aleluia, graças a Deus, uma excelente noite a todos, a graça e a paz de Jesus Cristo a todos. Estou eu aqui, também o Marcos Vinícius e o Mário ali nos teclados, e também a Andressa aí na técnica de som, luz, imagem e box, mas não deu, hoje não deu, aleluia. Aleluia, Jesus, obrigado Pai, em nome de Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Em nome do Senhor Jesus, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. É a palavra de Deus para nós. Quero saudar todos os irmãos com a graça e com a paz que estão nos assistindo agora ao vivo. Nós estamos aqui do prédio da Petra, ainda vazio, sem a companhia dos irmãos, de maneira coletiva, mas com toda alegria para transmitir a partir daqui essa célula, esse estudo bíblico, essa conversa. Hoje, no final, mais para o final, você pode enviar suas perguntas também, né, as coisas que você gostaria de saber sobre o tema. Hoje nosso tema vai ser muito importante, vital, assim, muito edificante. Vamos falar sobre pais e mestres, né? Hoje está aqui também o Marcos, como eu falei, para me ajudar na interpretação de tudo isso daí, né? E queremos começar orando também por você, com você, em nome do Senhor Jesus, aonde você estiver. Deixa eu desmarcar aqui esse celular apitante. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, te damos graças por essa noite. O Senhor é bom sempre. Nada está fora, Deus, do seu olhar. Nós agradecemos a Deus por cada um que está junto conosco nesse estudo bíblico nessa noite, a partir da sua casa. Te agradeço, Deus, pelo Marcos, pelo Mário e também pela Andressa aqui. Todos nós colaborando com um princípio só, Senhor, que a sua palavra seja manifestada, enviada, conhecida através dessa programação nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo aí a partir da tua casa, amém? E oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus, para que tudo isso se resolva o mais rápido possível e as nossas celebrações nesse espaço voltem, amém? Marcos, pode dar sua saudação aí, boa noite, pessoal. Boa noite, meus irmãos, aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Espero que todos vocês estejam bem, estejam aí, né, em segurança nas suas casas, que vocês tenham encontrado paz nesses dias. Que nessa noite você possa ter esse coração aberto, essa mente, né, reservar esse tempo, esse período, para que você possa receber aquilo que Deus tem para você, para que nós sejamos instrumentos de Deus na sua vida. Então, eu peço para que vocês tenham esse discernimento, tenham essa tranquilidade, tenham essa paz no Senhor. Eu creio que hoje será algo que com certeza pode impactar, pode mudar e pode transformar a sua vida na sua casa, a vida da sua família. Também queria dizer para, né, todos nós que somos cristãos, que não temos frequentado uma igreja, mas que você possa levantar um altar de adoração a Deus na sua casa, na sala da sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Creio que isso será edificante e hoje será um dia onde você pode sentar e estar conosco mesmo à distância, né? Então, que em nome de Jesus, todos vocês que estão nos acompanhando possam ser abençoados. Amém? Amém, graças a Deus. Quero convidar então a todos que puderem para nós irmos ao texto bíblico dessa noite, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4 já. Aleluia. É isso mesmo, né? Não. É isso mesmo, né? 4:15. Vamos lá então. Vamos do 4:14 então, para que a gente consiga, através do contexto, uma coisa mais robusta aí. Diz assim: eu não vos escrevo estas coisas para envergonhar vocês, pelo contrário, mas para admoestá-los, para corrigi-los como meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de mestres, ou em algumas tradições, preceptores, em Cristo, vocês não teriam, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Amém? Glória a Deus. Veja que, né, uma questão de contexto, que a primeira carta aos Coríntios,
é conhecida aí, né, pelos estudiosos da Bíblia, como ela tem um nome, né? Assim como a carta de Paulo aos Filipenses é chamada Carta da Alegria, ainda que ele tenha escrito a partir da prisão, a carta aos Coríntios, né, a primeira carta aos Coríntios é conhecida como a carta severa. Por quê? Havia muitas e muitas e muitas correções que Paulo fez na igreja de então, né? Então, era uma carta assim, vamos dizer assim, difícil de ler, porque tinha bastante correção, bastante puxão de orelha, vamos dizer assim. E aqui, né, em outros pontos da carta, mas principalmente aqui, ele fala assim, olha, tudo que eu estou escrevendo, gente, e aqui, irmã, se ficasse só nessa parte aqui, já dava. Ele fala assim, tudo que eu estou escrevendo, pessoal, tudo que eu estou dizendo, não é porque eu tenho prazer, eu sou um masoquista, eu tenho prazer de bater nos outros, e me sentir bem, sabe? Falando na cabeça dos outros ou alguma coisa dessa natureza. Mas eu quero admoestá-los, ou chamar a atenção de vocês, como um pai faz com os filhos. Então, Paulo coloca aqui a primeira coisa, né? O coração dele à mostra, né? A sua intenção à mostra. Olha, eu não quero ficar chamando a atenção dos outros, eu não quero ter que ficar, né, puxando vocês, mas essas coisas são necessárias. Vocês estão seguindo por um caminho que tem se afastado da pureza do Evangelho de Jesus. O Evangelho não é invenção de Paulo, o Evangelho não é invenção dos apóstolos. O Evangelho é de Cristo. E eles eram os propagadores e os guardiães ali naquela época, né? Do Evangelho. Então, quando ele começou a perceber que os coríntios, né, que a igreja de Corinto, que ele mesmo fundou, inclusive, ele mesmo começou, estava indo para outro lugar, ele envia a carta e fala, olha pessoal, né, 1 Coríntios capítulo 3, olha, vocês estão tendo partidos, não tem nada a ver com o que vocês estão falando, um é do líder tal, o outro é do pastor tal, o outro é do louvor, o outro, corta isso, não existe isso. Então ele repreende ali aquele pensamento. 1 Coríntios capítulo 5, tem uma questão sexual complicada dentro da igreja, ele vai lá e corrige, né? Mais adiante ali, 1 Coríntios capítulo 10, 11, ele já vai falar sobre a Santa Ceia, que também estava bagunçado. Os capítulos anteriores ele fala sobre casamento, sobre a juventude, enfim, é uma carta completa, mas ela é uma carta que pegou eles, né? Pegou eles para corrigir. Como assim é para nós? Mas ele já chega como um bom pai e fala assim, olha gente, eu não tenho prazer de ficar fazendo isso aqui não. Não gosto disso não, mas é necessário. É necessário. Porque aí ele coloca assim, olha, eu faço isso com vocês como meus filhos amados. Porque ainda que vocês tiverem milhares de preceptores, essa palavra preceptores ou mestres em algumas traduções, não sei como é que está na tua aí, é a palavra grega paidagogos, da onde vem a palavra pedagogo, de onde vem a palavra pedagogia, ou seja, ainda que vocês tenham muitos ensinadores, muitos tutores, muitos mestres ensinadores, contudo, esse assunto que eu estou trazendo não é uma questão do ensino de um mestre, mas é a questão do trato de um pai. Então nós queremos abrir essa caixa aqui hoje, vamos dizer assim, de revelação no Espírito Santo, né, que estou aqui com o Marco no início, cujo chamado de mestre é notório e conhecido, para também falar dessa parte. E já vou cantando a pedra para quem estiver assistindo e vier assistir, que é importante nós entendermos que em nenhum momento aqui da nossa célula, do nosso estudo, nós vamos deixar o pai mais e o mestre menos, nem o mestre menos e o pai mais. Eu sou pai de filhos, né? Temos aqui pais também. E uma das coisas que muitas vezes eu ouvi, eu recebi um recadinho lá na minha casa, é que nesse fim de semana haveria uma reunião de pais e mestres. Então já quero começar, antes de passar para o Marcos, que eu creio na Escritura e tudo ao contorno da vida mostra que o indivíduo completo em Deus, o homem completo em Deus, ele precisa ter essas duas coisas na sua vida. Ele precisa ter o seu caráter, as suas emoções, sabe, os seus sentimentos, a sua interioridade tratada, tocada, governada por Cristo através de uma paternidade. E toda a construção de habilidades que também são necessárias, que também vão contribuir para que ele seja um homem e uma mulher perfeita,
através dos seus mestres, né? É como uma pessoa que tem um pai excelente, um pai amoroso, louvado seja Deus, que pai maravilhoso, mas ele nunca foi à escola. Então, por dentro, ele é uma pessoa assim, realmente formada e pronta, mas ele não há nele conhecimento da vida. Então, ele está incompleto. Amém? Quer falar? É interessante essa carta, né? A primeira carta aos Coríntios, né? Logo no início, ali no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, ali Paulo ele já vai dar, já logo de início, né, antes dele começar ali a exortação, né, a correção, como um pai, como ele mesmo diz, ele já fala que aquela igreja é uma igreja abençoada em Jesus, né, que todos os dons já tinham sido entregues a eles, mas que ainda faltava talvez o discernimento, né, e a maturidade. Acho que o pai ele vai muito dentro disso, né, de apontar uma maturidade nas nossas vidas, né. Acho que esse é uma das, né, funções de um pai, e ele vai corrigindo isso, né, durante toda a carta ele vai direcionando, até ele fala acerca do culto, tem essa questão também desse problema, né, na área sexual que aconteceu na igreja. Então ele vai sempre corrigindo, mas eu acredito que Paulo mesmo vai falar, né? Ele vai falar que vocês preferem que eu vá ter com vocês com vara ou com amor, né? O que vocês Sim. preferem, né? Acho que esse é o pensamento de um pai, né? Eu gostaria muito de ir lá e me alegrar com vocês, como um pai que sou. Mas na verdade vocês estão dando um motivo para mim me levantar contra vocês em correção. Talvez esse entendimento, né? Tenha nos faltado esses dias, não generalizando, mas às vezes, né, essa falta da figura paterna correta, né, vai nos levar, né, a ter problemas com os nossos filhos, né? Os filhos acabam crescendo às vezes rebeldes, a gente gosta de falar mimados, né, porque nós não conseguimos colocar esse freio, né, porque um pai ele deve sim exortar. Paulo aqui era um pai espiritual no que diz respeito à igreja. E vale lembrar que a igreja que era uma comunidade geral, né? Não é como nós hoje, que estamos inseridos na sociedade, ela era a sociedade. E Paulo vem corrigindo nisso, né? Vem mostrando que o pai que ama, ele exorta. Ele não quer, né? Ele quer se alegrar sempre, assim como nós queremos sempre nos alegrar com os nossos amigos, com os nossos filhos. Mas se nós não fazermos, né? Não corremos de acordo, e aqui é algo muito... Não é qualquer coisa que está acontecendo aqui, né? Eles estão criando divisões dentro da igreja, né, criando facções dentro da própria igreja, né, de seguir um, seguir outro. Então é algo muito importante, porque como o Cristo colocou aqui, colocou muito bem, está havendo uma divisão do evangelho de Jesus. Porque o que eu posso perceber aqui, né, há uma visão de, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Então quer dizer, eu já não estou olhando mais para Jesus, eu estou olhando para aqueles que me ensinaram algo. Quer dizer, o evangelho estava sendo... O antigo partidarismo, né? Exato. O evangelho é desde hoje, né? Até os dias de hoje, né? Infelizmente, nós vemos pessoas indo para esse caminho também. Amém. É interessante também, né, ainda dizer, dentro dessa questão, só pegando aqui o gancho do que o Marcos estava falando, exatamente o que diz na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, fala do amor do pai, né, para com os seus filhos. E não é uma coisa que realmente nós nos agradamos, como está até no texto, né? Fala lá claramente que o pai que ama o filho, corrige o filho. Ou seja, o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor do pai, ele é um amor corretivo. Então, aqui já quero dizer, não creia, irmãos, não creia, não se dobre, não espere nada, né, que venha desse Deus de amor que não seja corretivo. O verdadeiro amor, ele nos corrige, né? Lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, quando ele fala da graça, né, que é o amor de Deus estendido para a nossa salvação, ele fala que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, ensinando os homens a viver. Ou seja, esse amor o amor que não nos corrige é falso, com certeza. Porque
O alvo do amor de Deus não é um afago, ai que gostoso, né? Um pai aqui me apertando contra o peito, me dando bala e chocolate. Não é bem isso, né? É claro que Deus nos abençoa, é lógico que nos abençoa, Ele nos ama com afetos, né? Sim, Ele nos ama com afetos, só que o amor de Deus, ele não é um amor parcial, ele é um amor completo. Ele é o amor perfeito, e o amor perfeito ele corrige. Por quê? Porque o amor tem vistas ao aperfeiçoamento, o apóstolo Paulo diz. O amor tem vistas, ele tem desejo de aperfeiçoar. E como seríamos aperfeiçoados se não fôssemos corrigidos? Por acaso, alguém, né, desde que nasceu ou quando nasceu, já nasceu completo e perfeito? É evidente que não. Então o verdadeiro amor de Deus nos corrige. E lá em Hebreus também, nesse mesmo texto, Hebreus 12, diz que se alguém está sem correção, esse tal não é filho, é um bastardo, ou seja, é alguém ilegítimo. É alguém que está se fazendo de filho, mas ele é ilegítimo. E ele fala lá ainda, né, como que nós devemos nos comportar, né? Que na hora que nós somos chamados a atenção, corrigidos, na hora ninguém gosta. Mas veja só, irmão, o coração de Deus em nós. Você não, eu até à tarde agora está meditando sobre isso. E eu quero falar mais isso dentro da questão do pai, mas já vou colocar aqui dentro do texto. Sobre a correção do pai, né? O pai é aquele que corrige, o mestre é aquele que ensina, e o pai é aquele que corrige, né? O mestre corrige dentro do saber que ele propõe. O pai corrige dentro do caráter que do filho, que ele precisa passar para o filho, né? A hombridade que ele precisa passar para o filho, né? Enfim, e é muito interessante, diz o texto em Hebreus 12 que na hora que nós somos repreendidos, nós não gostamos, é desagradável para nós. Mas é importante que nós entendamos que não é que é desagradável porque Deus é desagradável. É desagradável porque nós descobrimos que Deus está correto e nós estamos errados. Que nós fomos arguidos na nossa consciência, nós fomos atacados, vamos dizer, nós fomos ali colocados contra a parede pela verdade de Deus e aquilo nos incomodou. Aquilo nos incomodou porque nós estávamos errados e Deus correto. E não que Deus me incomodou. Isso também está dentro do relacionamento da paternidade espiritual. A verdadeira colocação da paternidade espiritual, quando ela corrige, não é ficar aporrinhando a cabeça das pessoas. Mas sim, prover o ajustamento do homem interior. E o ajustamento do homem interior, ele bate literalmente, imediatamente, na carne, nas obras da carne, no desejo da alma ainda não sob total governo de Cristo, né? Então isso é muito importante. E nós podemos, né, como eu estava até escrevendo hoje à tarde, nós podemos entristecer por causa disso. Eu posso me entristecer com um momento, mas eu não posso me magoar. Que é trazer a tristeza do momento. Tristeza é essa que na maioria das vezes eu não sei lidar, porque a tristeza tem que ser posta no lugar devido, ou seja, eu estou triste porque foi revelado a mim o meu erro, pelo Senhor, pelo meu pai. Eu não estou triste com o meu pai, eu estou triste comigo, porque me foi revelado uma falha minha pelo meu pai. Vocês estão entendendo a diferença? Quando isso não está no seu devido lugar, ele se transforma em quê? Em mágoa. Eu vou guardando coisas de você. Eu vou guardando coisas de você. Eu vou guardando até chegar o momento que eu quero fazer o quê? Eu quero romper com você, Marcos. Por quê? Porque eu estou triste? Não, porque eu estou triste e magoado. E a partir da mágoa, como diz a Bíblia, que é a raiz de amargura, tudo que eu vier a falar para você já não é a partir da verdade. É a partir da minha mágoa. Então isso tem separado pais e filhos. E tem bloqueado o ensino de mestre. Eu não quero nem ouvir o que você vai falar. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa contra você. E é interessante isso que você falou, que se a gente for parar para refletir, né? Na maioria das discussões, acredito eu, dentro no que diz respeito a aconselhamento, a esse tipo de coisa, geralmente as pessoas não ficam bravas porque encontraram, né, outra pessoa apontou um problema, algo que precisa ser corrigido. É isso que o Cristo falou aqui. As pessoas ficam bravas porque alguém está apontando esse problema para ela. Então, na verdade, ela deveria agradecer a pessoa e ficar brava consigo mesma, digamos assim.
né? E não ficar brava com a pessoa e achar que está certo, talvez, ou eu sou assim mesmo, ou, né, nos mais extremos, é porque eu sou de ministério tal, né? Sou de chamado tal, e por isso eu sou assim. Então, eu acredito que Paulo, até eu grifei aqui na minha Bíblia, no capítulo 3, acho que é bom ler só até ali o 4. É muito bom ler todo o capítulo, toda a carta, porque, né, vai edificar e pode trazer outras coisas até para você dentro da sua vida. Mas diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco ainda agora podeis. Quer dizer, quando Paulo foi ter com eles pela primeira vez, ele tratou eles com leite, como meninos em Cristo. Mas agora ele queria tratar com um manjar, que diz aqui. Mas ele ainda não pode. Por quê? Porque eles ainda estavam sendo carnais. Ele continua aqui no 3, diz: porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Então quer dizer, Paulo, ele como um pai, eu acredito, ainda não tive esse privilégio, eu acredito isso que é uma honra muito grande que a gente recebe de Deus, uma responsabilidade muito grande de ser pai, mas eu acredito que o pai, quando olha para o filho, por mais que às vezes a gente pense, como o tempo, vai mais devagar e tudo mais, mas eu acredito que quando você vai observando o processo e o desenvolvimento, você se alegra com o seu filho. Porque hoje, o Cris, por exemplo, está aqui, ele brincava, ele pegava no colo, e ficava, eu lembro que ele falava para mim, não vejo a hora dele crescer para a gente ficar brincando de lutinha. Hoje já se materializou isso. Agora eles já conseguem brincar, e daqui a pouco ele vai estudar, ele vai se formar, e daqui a pouco logo ele vai entrar na faculdade, vai começar a trabalhar, vai ter sua família. Então eu acho que o pai, ele se alegra com o desenvolvimento do seu filho, quando o seu filho escolhe uma profissão, ele consegue desenvolver dentro disso. Mas Paulo aqui, é por isso que a carta é uma exortação, porque os filhos, a igreja, né, de Corinto, não estava prosseguindo. Ou seja, eles estavam sendo carnais, eles estavam ainda querendo, né, seguir a ensinamentos de homens e não o ensinamento de Cristo. Eles não estavam conseguindo desenvolver e prosseguir na sua fé. Então Paulo fala, eu criei vocês no leite. Eu queria que eu pudesse entregar a vocês agora um manjar, mas ainda não é tempo. Porque Paulo, né, ele funda a igreja, mas ele acaba tendo que sair de lá, porque ele continua na sua jornada. E é tão interessante que ele manda essa carta e já manda Timóteo, né? Que já é para, ele vai aí e o negócio é o seguinte, é isso aí mesmo, e vocês vão ter que, como diz o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. E, pelo menos, né, até chegar a segunda carta. Mas ele é muito interessante isso. Cara, eu quero dar a vocês um manjar, mas um bebezinho não pode degustar um manjar. A única alimento que ele pode receber é o leite. Então, sabe, mais uma vez, Paulo tem que... Isso serve muito para nós, né? A Bíblia parece que foi escrita, não é a primeira carta à igreja de Petra, né? A Ministério Petras, que Paulo está escrevendo aqui. Porque às vezes nós não queremos nos desenvolver espiritualmente. Ou talvez não percebemos que estamos tropeçando numa formiga, como dizem, né? Porque eu acredito que, caminhando aqui, entendendo a paternidade espiritual, é óbvio que ela não vai querer lançar logo de cara um manjar para você. Porque você não saberia o que fazer com isso. Seria muita informação, você não conseguiria absorver, digamos, no conteúdo no que diz respeito ao discipulado, por exemplo. Mas um discipulador, um pai, ele quer que você se desenvolva, como Paulo aqui. Cara, eu quero entregar manjares a vocês. Mas eu não posso. Vamos aqui conversar de novo sobre batismo. Não que batismo não seja um assunto complexo, mas o básico, sabe, os rudimentos da fé, mais uma vez, tem que ser discutidos. Eu acho isso muito forte aqui que Paulo diz. Interessante também, né, para dar mais uma engordada nisso aí, é o que Tiago diz na sua carta no primeiro capítulo, Tiago capítulo 1, a partir do verso 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que vocês sejam perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Isso aqui é fantástico. Diz claramente, esse é um dos textos, né? Tem vários outros inclusive, mas esse aqui é claro e notório. Só existe uma maneira de você ser perfeito. Só existe uma maneira de você ser íntegro, completo na presença de Deus. É a sua exposição, é se deixar expor às provações da nossa fé, né? Ou seja, aonde a nossa fé é provada, aonde o nosso relacionamento com Deus fica evidenciado se existe ou se não existe, e que nível tem e que grau tem, né? Isso aqui é muito importante, porque veja só a operação da paternidade espiritual aqui dentro. Veja só que dentro desse texto aqui, coloca as coisas na relação da tribulação, das dificuldades da fé, as dificuldades enfrentadas pelo nosso homem interior, as provações da vida que vão de encontro à fé. Ele não fala, por exemplo, de problemas aqui doutrinários, ou de problemas de uma ordem de ensino, ou de uma ordem técnica de qualquer coisa, mas ele diz claramente, né, da perseverança que tem ação completa para nos tornar perfeitos e completos, íntegros e em nada deficientes. Em nada, veja só o caminhar das coisas, em nada diferentes, em nada deficientes. Agora pense em uma pessoa, num homem, numa mulher, que em nada é deficiente. Eu tenho absoluta certeza que esse homem está exposto. Ele está exposto ao ensino da palavra de Deus e tem a sua vida também exposta a Deus na vida, através da vida de uma outra pessoa. Ele com certeza ele é um homem que presta conta a alguém, que abre o seu coração a alguém, porque aqui que é importante entender a função do mestre e a função da paternidade espiritual e do ensino, vamos dizer assim, sistemático, preenchedor da palavra de Deus, para que nós não sejamos deficientes. O apóstolo Paulo também diz assim, que ele trabalhava para apresentar todo homem perfeito a Cristo, né? Então isso é muito importante. Por quê? Veja só, as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Se não há um trabalhar profundo no entendimento da Escritura, eu não consigo enxergar a totalidade de Deus como Pai. Eu não vou saber profundamente quem é Deus, qual é o seu propósito eterno, por que eu nasci, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, e o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. A palavra de Deus é esse manual. Então todo homem de Deus, toda mulher de Deus, querido, você precisa ter a sua vida exposta ao ensino da palavra de Deus. Eu poderia aqui, eu e o Marcos Nisso, virar noites falando de versículos para você que dizem essa verdade. Se você não é uma pessoa exposta ao ensino da palavra de Deus, e quando eu estou falando exposta, eu não estou falando um leitor da Bíblia, eu não estou falando leitores de Bíblia, eu não estou falando devocional cedo, eu estou falando exposto à luz da palavra de Deus. O que significa exposto à luz da palavra de Deus? Exposto, o coração exposto, a pessoa e a unção e a posição espiritual que tem os mestres na igreja de Cristo. É que a palavra de Deus, como diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o que acontece? A luz da palavra de Deus é a única que dissipa as trevas em nós. Não é o meu próprio intelecto, não é o que eu aprendi de papai, vovó, titio, televisão, livros, outros, filosofias que expulsam, que desfazem as trevas da ignorância e da maldade no meu coração. É a palavra de Deus, como ela mesmo diz acerca dela: guardei, ó Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, né? Então, estar exposto à palavra de Deus, e essa exposição da palavra de Deus vai me fazer também ter o coração exposto à paternidade espiritual. Por quê? Por quê? Não é por necessidade, você está precisando? Não. Sim, talvez. Não. Paternidade espiritual, ela não está ligada, não está vinculada a você precisa ou você não precisa, mas a uma obediência ao propósito eterno de Deus,
que me vincula a uma paternidade para dar uma resposta a Deus. Que resposta? Que Deus observe em nós a manifestação dele mesmo. Ou seja, responder ao modelo eterno de Deus. Assim como o casamento, seu casamento é bom, é bom. Não, a resposta, irmão, não é essa. Se é bom ou não é bom, se está legal ou não é legal. A resposta, porque essas são respostas humanas. Se você é um verdadeiro cristão, a pergunta não é essa. A pergunta é: o teu casamento reflete, demonstra, aponta qual o sinal do relacionamento entre Cristo e a igreja? Porque no que diz respeito ao ser humano, pode ser muito bom e está fora do plano. No que diz respeito ao ser humano, pode estar muito ruim, mas no questão de Deus, está certo, está correto. Então, enquanto a paternidade trabalha o homem interior, ele livra você de uma das maiores armadilhas. A paternidade espiritual nos livra de uma das maiores armadilhas espirituais que um ser humano pode entrar. Qual que é? Ter coisas ocultas na sua vida. Eu não tenho ninguém para prestar conta, eu só revelo para as pessoas até onde eu quero e o que eu quero, e eu não tenho alguém para prestar conta que cuida de mim. Então o que acontece? Eu posso ter áreas escuras, áreas de trevas, áreas não resolvidas, áreas de pecado na minha vida que nunca, ninguém jamais vai saber. É o que Paulo fez lá com Timóteo, em Atos capítulo 16. A primeira coisa que fez com Timóteo, que já era crente, um rapaz discípulo de Jesus, um cara fantástico, foi circuncidá-lo. Né? Tem toda uma questão dos judeus lá, mas esse toque é muito interessante, porque ele tocou justamente a circuncisão na área mais íntima do homem, revelando o quê? Que se as suas áreas mais íntimas, essa é a paternidade, se a sua área mais íntima não estiver cheia de luz, aberta e conhecida, ela pode se transformar justamente no calcanhar de Aquiles e numa área de trevas na sua vida. Eu não estou falando com isso que você vai pegar a sua vida pessoal e ficar expondo em Facebook, isso é burrice, não faça isso. Mas com homens e mulheres preparados por Deus para iluminar. Enquanto que o mestre vai alimentando, né, você com a revelação da palavra de Deus. Ou seja, na verdade as duas coisas são a revelação da palavra de Deus. Só que elas se dão em âmbitos diferentes do mesmo ser humano. Para quê? Para que nós sejamos completos. Para que nós sejamos completos. Gostaria que você falasse, Marcos, da importância, né, que até da importância de se expor à palavra de Deus. Sabe, assim, profundamente, sistematicamente, de uma maneira séria. Quais são os resultados disso? Né? Queria que você, como mestre, falasse isso, né? Para que nós pudéssemos também ser aí edificados. Amém. Ultimamente a gente tem visto, né, algumas pessoas, muita divergência. Eu acho que isso é um dos grandes problemas dessas divisões, né? Quando nós seguimos linhas de pensamentos de homens, né? Muitas divisões acerca do estudo da Bíblia, o que fazer, o que não fazer, se a Bíblia ela é a palavra de Deus ou não, se ela é verdadeira ou não. Muito se levanta esse questionamento, né? Mas o que eu tenho buscado aprender, eu tenho, né, estudado de uma forma mais profunda, né, dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade. Eu tenho percebido que, eu acredito que isso é algo que parte de Deus, né? Porque você precisa saber com quem você está lidando. Eu acho que isso também entra um pouco na questão da paternidade, né? Porque o pai, ele conhece os seus filhos. E os irmãos se conhecem. E por que eu estou falando isso? Porque você tem que saber aplicar o conhecimento que você sabe. Você tem que trazer isso para a realidade da igreja. Então, qual é a importância de que você busque esse conhecimento, busque essa sabedoria em Deus? Cara, principalmente a uma transformação, que é o que nós chamamos de metanoia. Né? A metanoia, que é falada na Bíblia, nós podemos enxergar ela em todos os âmbitos da conversão. Né? Nós aqui entendemos que o nascer de novo é um ato, mas a conversão ela é um processo que dura aí toda a sua vida. É por isso que existem os 5 ministérios, para nos levar à estatura do varão perfeito. Então a metanoia é a mudança de pensamento. Então, através do Espírito Santo, Tiago ele também vai dizer, né, que o nosso maior professor ele é o Espírito Santo.
Então, também não é descartando as pessoas naturais. É só para entender que nós temos acesso a um conhecimento e uma sabedoria muito grande pelo próprio Espírito Santo. Então, a transformação, pelo estudo da palavra, ela acontece de uma forma que vem de dentro para fora. Você começa a perceber, eu acho que esse conhecimento, né, o Espírito Santo, ele mostra, ele é tão poderosa essa transformação, né, que é metanoia e depois vem a metamorfose, que ela consegue te levar contra um dos principais sentimentos, né, um dos principais sentidos do homem, que é a sobrevivência. Você consegue ir contra você mesmo, você consegue ir contra a sua própria vontade, contra a sua própria carne. E o discernimento acerca disso, o discernimento da palavra, o discernimento do evangelho, né? Porque graças a Deus nós temos hoje a Bíblia montada do jeito que é, mas naquele tempo eles viviam segundo mesmo o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Paulo, eu acho que talvez até interessante falar isso, Paulo era um homem extremamente sábio e culto na época. Ele foi treinado por Gamaliel, né, aos pés de Gamaliel, ele mesmo fala acerca disso. Poliglota, dupla cidadania. Fala assim, eu falo mais língua que todos vocês, né? Ele era exatamente, até os centuriões não tinham isso que ele tinha, se admiravam com ele. O discurso dele, por ser romano, né? Ele era uma pessoa que tinha um discurso muito, muito bom, ele era uma pessoa, né? E olha que interessante, muitas das cartas dele ele vai dizer, não estou querendo dizer para vocês, até mesmo aqui vai falar que eu não quero falar para você com sabedoria humana. Eu estou falando para você como um pai. Ou seja, a palavra em si, eu vejo as pessoas usando muito erroneamente esse versículo, né? A palavra mata e é o Espírito que vivifica. Quando a gente vai olhar isso, o que significa isso? Significa a lei, a palavra, e vivifica ali é o Espírito. Então, a lei realmente ela vai te matar, e o Espírito é o que vai te trazer a vida, porque foi o que Jesus nos entregou, o Espírito Santo. Mas não significa que você não precisa ler, que você não precisa estudar, que você não precisa crescer. Nós temos hoje um livro que já veio, né, com a informação necessária. E isso gera uma série de coisas na minha cabeça, começa a descer como se fosse um download de informações. Mas eu já me questionei muitas das vezes se o que nós temos aqui, não é uma questão polêmica, mas se o que nós temos aqui é tudo, né? Se talvez não teria mais alguma coisa para se colocar aqui. Mas sabe, irmãos, eu hoje, com a maturidade que eu tenho, o entendimento que eu tenho, eu acredito que se você quiser, você consegue estudar muito, muito além disso. Mas aqui tem o suficiente para transformar a sua vida, porque ela tem transformado gerações e gerações antes de nós, e se Deus, né, se Jesus não voltar antes, depois de nós também. Então o estudo da palavra, a transformação, ela vem a partir do momento que não você somente lê a Bíblia, mas você a estuda. E principalmente eu aprendi isso com um pastor há muito tempo. Medita nela. Medita nela. Você senta e já ora a Deus, Senhor, eu estou aqui com a tua palavra. Fala comigo. Mostra para mim aquilo que eu ainda não enxerguei. Mostra para mim os meus problemas. Mostra para mim aquilo que vai me edificar. Mostra para mim uma palavra que uma pessoa na rua vai buscar em mim um consolo, um conforto, uma direção, ou até mesmo uma exortação. Enche-me, Senhor, com a tua sabedoria. Sabe? São níveis de maturidade que nós vamos alcançando e vamos nos desenvolvendo, que é a luz da palavra. Mesmo que você não estude, mas no aconselhamento, isso também é fruto da palavra. O Cristo, quando me aconselha, ele está falando segundo o quê? Segundo a carne? É óbvio que não, ele está falando segundo o Espírito, então também é de Deus, é a palavra de Deus que entra, né, em nós. E eu acho que muito interessante analisar aqui, Paulo ele vai falar que ele esteve em fraqueza e temor e grande tremor. A minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras de persuasão, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, sabe, nós somos o templo do Espírito Santo, sabe, somos a geração santa, sacerdócio real, sabe, Deus ele nos mostra quem nós somos verdadeiramente inúmeras vezes dentro da sua palavra, e às vezes nós nos comportamos mais uma vez como carnais. Por quê? Porque nós não temos conseguido ter o discernimento disso. E um impacto muito grande que isso vai gerar na nossa vida, acho que para eu finalizar aqui e passar para o Cris, é que nós nos tornamos pessoas que gostam de perguntar.
Sabe, o você perguntar algo, sabe, irmãos, não te transforma numa pessoa chata. Talvez aos olhos humanos te transforma numa pessoa chata. Pô, o cara está me perguntando. Talvez aos olhos do pastor se torne uma pessoa chata. Você se torna uma pessoa chata. Mas, quando você pergunta e a resposta vem, você cresce espiritualmente. Então você começa a perguntar, cara, aí você vai entender por que existe tantas brigas e tantas discussões e tanto fanatismo. Sabe, eu olho aqui, alguém critica o Cristo. Não, eu imagino, é óbvio que eu conhecendo ele fica muito mais fácil. Mas eu vou analisar o que ele disse. Né? Aqui, mais uma vez, a sabedoria humana ela não é perfeita. Então nós devemos ter o poder de Deus. Por quê? Porque isso afasta de nós esse fanatismo, esse partidarismo. Mas, cara, eu sei, a hora que você olhar o que a pessoa está falando algo errado, você fala, cara, eu não concordo com essa pessoa, porque eu sei, eu conheço. Eu tenho estudado, Deus tem falado comigo acerca disso, e não é isso. Não é isso. Então busque essa sabedoria de Deus, o poder de Deus, não sabedoria humana, mas a sabedoria, né, que é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Acho que essa é a verdadeira transformação, é algo que acontece de dentro para fora. Porque não são apenas livros, sabe? Se você gosta de aventura, talvez tenha livros que sejam, se você ler a Bíblia, você vai perceber que não falta aqui são histórias que colocariam muitos filmes, né, ou para não dizer todos os filmes aí para trás, né, em termos de acontecimentos. Seria maravilhoso ver filmes assim, mas aqui é um livro completo. Ele te mostra situações, tempos, períodos que consegue transformar e abrir os nossos olhos para enxergar as coisas. Então não busque sabedoria humana. Né? Não busque esse conhecimento humano. Não, porque segundo tal... Eu escuto muito isso, eu fico até um pouco chateado. Segundo tal fulano, segundo tal ciclano, segundo a linha de pensamento de tal fulano, de tal... É óbvio que foram pessoas de Deus, pessoas eloquentes, pessoas estudiosas. Mas o que é que Deus tem falado para você? O que é que Deus tem transformado na sua vida? Qual é o seu testemunho? Qual é a sua história? A sua vida é um livro de histórias dos outros? Cara, isso é fantástico, porque uma coisa também que nós temos falado já há um tempo, né? Deus não nos chamou a ser historiadores, nem arqueólogos, né? Mas para que Ele nos chamou para tomar a nossa vida para Ele e se manifestar através da nossa vida. Isso é uma coisa que o Marcos falou aqui, é vital. Qual é a sua história com Deus? Que é muito interessante, legal, importante, tem o seu devido lugar, trazer um testemunho, algum fato histórico. Né? Falamos de Paulo, falamos de João, falamos de Pedro, falamos de Davi, falamos de Noé, louvado seja Deus, é a Escritura, louvado seja Deus. Mas é importante entender que esses homens viveram, né, a Bíblia diz em Atos, que Davi viveu os propósitos de Deus para a sua geração, e depois ele faleceu, ele morreu. E foi enterrado junto com seus pais. E não mais está. Por mais incríveis que aqueles homens fossem, e foram, na verdade, muito incríveis em Deus, louvado seja Deus por isso, agora é o meu tempo. Agora é o seu tempo, é o nosso tempo. Amém. Porque Paulo, João, Pedro, eles já fizeram aquilo que Deus demandou deles no tempo deles. O ensino de Paulo fala hoje, o ensino de João fala hoje, né? Mas veja bem, eles falam hoje como ensinadores. Paulo não fala mais hoje como um pai, porque ele não pode ser pai, por exemplo, aqui da Igreja Petra ou de alguma outra congregação. Porque quando ele coloca que ele, né, se coloca como pai de muitas igrejas, era por duas razões, como ele fala aqui no próprio texto, porque eu vos gerei em Cristo através do Evangelho. Ele foi o evangelista, ele foi o apóstolo, ele foi o mestre, como ele mesmo diz em Corinto, ele fala para Timóteo, né? Então, é importante entender o tempo que isso aqui aconteceu e as verdades imutáveis aplicadas por Deus na vida dele. Mas o grande engano da religiosidade é justamente isso, se tornar um admirador de Paulo, um admirador de Pedro, como ele mesmo critica em 1 Coríntios capítulo 13. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, você não pode entender como uma coisa que foi, mas uma coisa que se manifesta agora. A gente tem que tomar cuidado. Tem gente que gosta mais do apóstolo Paulo que de Jesus. Tem gente que é mais paulino do que Cristo,
cristocêntrico. Então é interessante ver isso. Mas é importante entender que Paulo ainda é o ensinador. O ensino, veja bem, biblicamente falando para você, o ensino, ele atravessa gerações. A Bíblia diz em Hebreus, por exemplo, que mesmo milhares, centenas de anos após a morte, milhares de anos, 3.000 anos, 3.500 anos, até mais, após a morte de Abel, o sangue dele ainda falava, ainda ensinava coisas a respeito da oferta, de como ter esse coração diante de Deus. Ou seja, Abel estava morto, para os viventes aqui, morto, separado da nossa vida comum, porém o seu ensino continuava. Paulo também já foi recolhido ao Senhor, Pedro, os demais apóstolos foram recolhidos ao Senhor, porém o ensino apostólico do Cordeiro continua até hoje. Mas eles não podem ser para nós pai. Por quê? Porque não tá, cadê o Paulo aqui? Cadê o Paulo para conversar comigo daqui a pouco? Porque eu tenho um problema hoje, eu não tenho um problema há 2.000 anos atrás. Então aqui, se você vai vendo, vai caracterizando, vai dando as características do mestre, nos provendo a revelação da palavra de Deus para nos instruir na verdade, e a paternidade, que nos corrige no nosso homem interior, nos corrige na nossa alma e fecha lacunas existenciais da vida humana, Então, deixa eu só tomar um cafezinho aqui, irmão? Olha aí, glória a Deus, Hoje tá bom. Pega café, Mário? O Mário tá aí nos teclados, já tá aí, Aleluia, depois eu vou pagar um lanche para você. Aleluia. Então é importante ver isso, é importante entender essas duas figuras na nossa vida. Aí vem a pergunta, quem são os mestres a qual você está exposto? Eu tenho um mestre que é lá dos Estados Unidos. Eu ouço essa parte que me convém desse mestre aqui. Uma outra parte que me convém daquele outro lá. E daí essa parte que eu também não gosto muito, eu pego um cara mais liberal, teologicamente. E ali eu também não gosto desse negócio aqui, não, acho que eu vou pegar para cá. Então, isso não é se expor à luz. Isso é se expor à própria opinião, fazendo dela sua luz. Que isso é trevas, inclusive. O Senhor Jesus falou que se a luz que há em você são trevas, que grandes trevas serão. Porque tem algo pior que as trevas de Satanás. As trevas da nossa própria iluminação. A mente humana imaginando e gerando coisas. E aí a gente entende que aonde falta ensino, sobra imaginação. Aonde falta a revelação da palavra, sobra imaginação. Irmão, nós estamos vivendo, parece, no Alice no País das Maravilhas, a Disneylândia. As pessoas pegam lá o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, aquelas coisas lá, tem todos parâmetros de embasamento bíblico naqueles personagens, só que as pessoas estão indo para um mundo de fantasia. Aquilo lá ainda é cheio de licença poética. As Crônicas de Nárnia foram escritas por um cristão muito famoso, C.S. Lewis, e glória a Deus por isso. Ele tem outros livros fantásticos, mas é importante entender que esse livro tem muitas licenças poéticas. Ele não é um livro doutrinário completo, Então, você pega os ensinos, os livros de Jonathan Edwards, entendeu? Então cada coisa tem o seu lugar. Agora para a vida, para enfrentar isso que tem aí, e para ser completo e não ser uma pessoa deficiente, porque veja só, você pode ter toda a informação que o mestre te passa, só que se você não tiver aberto o coração para ser tratado por um pai, é muito grande a chance, melhor dizendo, para não generalizar, de você se tornar uma pessoa arrogante. E mesmo tendo muito saber bíblico, ter várias áreas de pecado declarado, de descumprimento de ordem. Mas Jesus ordenou isso aí, mas vamos parar por aqui.
E o Pai entra justamente nisso, né, para alinhar os nossos corações ao modelo que Deus quer demonstrar. Veja só, a igreja é um modelo eterno, ela tem um desenho eterno, a igreja. Ela não foi inventada por mim, a igreja não tem que ter a minha cara, a igreja não tem que ter essas coisas, a igreja ela tem que se assemelhar a Cristo o Senhor. Esse é o nosso esforço aqui, graças a Deus. E como? Mas como vou fazer isso? Eu não conheço. Eu não tenho. Escute isso que eu vou dizer. Os apóstolos e os cristãos do primeiro século, vamos dizer assim, eram homens de Deus fantásticos. Os profetas antes deles eram homens de Deus fantásticos. Só que eles não tinham, preste bem atenção, eles não tinham ainda o nível da revelação, vamos dizer, da fotografia de Jesus. Era uma fotografia ainda meio embaçada. Por exemplo, quando Paulo estava nas suas viagens pregando o evangelho, ele não tinha Bíblia com o Novo Testamento para levar. Ele não conhecia a maioria dos apontamentos de João e de Pedro. E ele nem ainda sabia, porque isso não está declarado, que as cartas cartas normativas para as igrejas iam se tornar a Bíblia. Eles não tinham isso na cabeça deles. Mas que se tornou a Bíblia para nós. Ou seja, você pega o que João diz, você pega o que Pedro diz, e você pega o que Paulo diz, você consegue enxergar a fotografia, eu estou falando por analogia. Você consegue ver a imagem verdadeira do Cristo que eles não tinham. Então aquilo que nos está revelado a nós, traz para nós uma alegria dessa revelação? Sim, traz, mas também traz para nós um peso de responsabilidade, porque a quem muito for dado, muito será cobrado, né? Então, termos, como o apóstolo Paulo falou, cara, quem é o seu professor? Quem são os seus professores? De matemática é o fulano, de ciências é a ciclana, e eles estão compondo um ser intelectual, um ser intelectualmente pronto para a vida, com o saber, né? Mas quem que é o seu pai? Meu pai está lá na minha casa. O meu trato com o meu pai, ele é um outro trato. Ele não vai estar lá me ensinando matemática, ele não está lá me ensinando geografia, mas ele está me ensinando a ser cidadão, a ser homem, a amar, a proteger o meu irmão, a amar a minha mãe, responsabilidade. Ele me corrige, ele me chama para perto, e a presença do meu pai traz para mim segurança, traz para mim um modelo de como eu devo ser. Então veja que a paternidade trabalha o modelo eterno a partir do interior, quando que o mestre vem trazendo para compor em nós algo que não está. Que é a grande engrenagem dos 5 ministérios, né? Às vezes a gente se limita dentro dos 5 ministérios, mas se esquece que existem outras coisas, né, que vêm compondo isso. Mas um exemplo, um adeno, aquilo que ele estava falando, eu acredito que quando nós nos colocamos como autossuficientes, quando nós não respondemos mais a ninguém, é uma linha muito tênue para você se tornar rebelde. A rebeldia, né? E a rebeldia é pecado de feitiçaria, né? Então, e às vezes, Deus me deu esse entendimento esses dias, eu até preciso estudar um pouco mais, mas eu queria compartilhar com você. Existem níveis de rebeldia nas nossas vidas que nós não entendemos que é rebeldia. Verdade. Sabe? Eu falei isso aqui, nós estávamos num momento de oração e Deus me colocou isso no coração e eu falei aqui para os irmãos. E só para você ter uma ideia, só um exemplo bobo, mas só para você ter uma noção. Fui andar de carro no outro dia e me veio assim um incômodo muito grande em colocar o cinto de segurança. Infelizmente, às vezes a gente não tem esse hábito, né? Pelo menos eu às vezes não coloco o cinto. A não ser se for viagem longa, mas enfim, me veio, cara, você não vai colocar o cinto não? Você não estava falando de níveis de rebeldia? Não é a lei que você ande de cinto? Se você não está obedecendo a lei, uma lei, né, feita por uma autoridade, por um sistema que eu permiti que existisse, você logo não está andando em um nível de rebeldia? Cara, aquilo ali mexeu comigo profundamente. Então, essa autossuficiência, quando eu não respondo a ninguém, então logo eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser, posso falar o que eu quiser. Pessoal que me aguente.
Exatamente. Eu sou assim, né? E vai conseguir muitos seguidores. Porque a galera quer isso mesmo. Quer alguém que fale aquilo que nós queremos ouvir. Paulo vai falar isso, né? Deixa eu dar um pegadinho que eu não posso sair. E isso que você está falando é exatamente o que aconteceu com Satanás. Cuja rebeldia começou nele mesmo. Mas já encontrou no céu milhares de anjos. Terça parte do céu. Rodou Milhares com ele. de anjos com quem ele passou a ideia dele e o pessoal, beleza. Embora fosse uma loucura e uma insanidade se rebelar contra o próprio Criador, que com um estalo de dedo desintegrava todo mundo, ele achou outros que estavam, vamos dizer assim, descontentes com o próprio Deus. Uma coisa muito interessante, que eu acho para exemplificar um pouquinho, não sei se todos vão conseguir entender isso, fazer só uma rápida explicação. Eu estive aqui no batalhão, né, como recruta, e foi um período muito bom para mim, muito produtivo. E uma das situações que até me veio à memória aqui, eu tive contato com os sargentos, Deus abençoe todos os militares aí. Amém. Mas me veio uma história que ele me contou, um acontecimento que eu achei muito engraçado. Ele era lá do Nordeste, e ele disse para mim assim, em uma conversa, né, conforme vai passando o tempo, você acaba adquirindo uma amizade. E ele falou para mim, cara, eu passei no concurso e tal, eu sou sargento, então meu pai era militar. E meu pai era cabo da PM. Daí eu fui brincar com ele, pô, sargento, então quando o senhor chega na casa do senhor, ele tem que prestar continência, né? Para ele, porque sargento é um posto acima de cabo. E ele disse, tá louco? Ele é meu pai, cara. Então quer dizer, externamente, ele era superior ao pai dele, hierarquicamente. Até porque o exército, mesmo que fosse por igual, o exército seria mais antigo que a polícia. Então, hierarquicamente, profissionalmente, ele era acima do pai dele. Mas ele sabia que quando ele entrasse na casa do pai dele, o pai dele, não tem aspas, o pai dele era superior a ele. Em autoridade, em respeito. Então, eu creio que a paternidade, ela serve para nos impor limites. Porque talvez pode chegar um período em que eu saberei muito mais em informação, posso ter coisas materiais, bens materiais, enfim. Mas quando eu chego diante do meu pai, cara, ele é meu pai, sabe? Ele é o meu pai, independente se ele não tem estudo e eu tenho, independente se ele tem casa própria e eu tenho, independente de qualquer coisa. Ele é meu pai. E Jesus vai dizer, né? Jesus vem, eu vim para servir, aquele que quer maior, então é aquele que deve servir. E ele mostra isso. E eu que estou lavando os seus pés, sou o Senhor, enquanto dirá a vocês. Então, às vezes nós queremos se engrandecer, quando na verdade Jesus diz que nós devemos servir uns aos outros. Nós queremos ter essa linha de rebeldia, de independência, e escolher mestres segundo, né, o comichão dos nossos ouvidos, quando na verdade Deus nos coloca pessoas que nós não saberíamos, não acreditaríamos, mas que sim, são os nossos pais, sabe? Então, eu acredito que a paternidade, ela serve muito para isso, para te trazer a realidade. Porque sem ter alguém para falar, opa, acho melhor você não ir por aí não, hein? Você vai, sabe? Você acaba tendo problemas na sua vida, tendo desvios até de caráter. Um pai que não impõe limite para você, ele, né, não sabe aonde te colocar, exatamente, ele te estraga, sabe? Hoje você consegue ver isso dentro da nossa sociedade, inúmeros vídeos que chegam a dar uma certa revolta do tratamento dos filhos com os pais. E isso, colocando como pais e mestres, isso reflete dentro das escolas. Você vê cada vídeo absurdo do que os professores têm passado no sistema de ensino público, municipal, estadual. Então isso é um reflexo da má paternidade, né? Da uma paternidade que não existe. Inexistente. Interessante isso daí, dessa questão do inexistente. Eu entendo o que o Vinícius está falando, da questão da falta. Mas quando você vai ver na Bíblia, você vê que não tem como a paternidade, ela é algo tão poderoso e ela é um marco, né? Ela é uma coluna do reino do Espírito. Veja só, a própria paternidade, ela se manifesta exatamente como Deus se manifesta, de maneira trina. Até a paternidade, ela é trina. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nosso corpo, alma e espírito, a paternidade também se manifesta de uma maneira trina. Nós temos o Pai eterno, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o eterno.
Nós temos o nosso pai biológico e nós temos o nosso pai espiritual. Né? O grande desejo de Deus, que eu vejo na Escritura, era que o nosso pai biológico fosse também o nosso pai espiritual. Mas, acho que eu não preciso me alongar nessa explicação, infelizmente, não tem sido assim. Mas Deus ainda nos devolve, né, como ele estivesse deixando bem claro, não. Precisa tratar o biológico e precisa tratar o espiritual, porque nós não somos só biológicos. Eu sou um ser espiritual. Eu sou um espírito que tem um corpo. Ou o corpo que tem um espírito, como você quiser, não importa. Né? Mas a paternidade, ela se manifesta dessa maneira completa e não de uma maneira incompleta. Então veja só, o próprio Satanás, né? Agora vamos inverter o polo, só para a gente ver do outro lado como é que é. O próprio diabo também se fez pai. Mas porque isso aqui não faz sentido. O diabo devia ser o anarquista, o bagunceiro, o Satanás, o bicho ruim, sei lá o que você quiser chamar. Não, a própria Escritura, o próprio Jesus diz que ele é pai. Também. Pai da mentira. Né? E ele chama os religiosos daquela época, isso aqui é muito interessante. Quem criticava, quem lutava contra Jesus nos 4 evangelhos, eu quero falar aqui principalmente de João capítulo 8. Quem estava na crítica, na crítica avançada, no ataque avançado de críticas contra o Senhor Jesus? Quem era? Eram os fariseus e os saduceus. Quem eram esses homens? Homens de sabedoria bíblica avançadíssima. Só que quando Jesus chega para ele e fala assim, então, agora eu quero falar com vocês de uma outra coisa. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão. Mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam tentando me matar. E eu vou dizer para vocês de quem vocês são filhos. Vocês de mente iluminada, vocês que defendem a religião, eu vou dizer de vocês de quem são filhos. O que Jesus está falando? Olha, ainda que a mente de vocês esteja repleta das verdades, né, da Torá, da Bíblia, daquela época, da lei, vocês não conseguem romper e enxergar o outro lado de uma maneira completa. Agora eu não estou falando de quanto que vocês sabem da Torá, da lei. Eu quero que vocês enxerguem uma outra coisa. Vocês estão tentando me matar. Sabe quem que faz isso aí? É o diabo, que é o homicida, desde o princípio. Posto que nunca se firmou na verdade, porque tudo que fala é mentira, porque é mentiroso e pai da mentira. Então toda mentira, ela mata. A mentira mata, a mentira é homicida. Então, mas é interessante que Jesus fala assim, olha, vocês estão falando que é filho de Abraão. Vocês não são filho de Abraão. Vocês são filha do diabo. O diabo é vosso pai. Né? Então veja só, até o diabo é pai de muita gente. Então veja que essa questão da paternidade não é um quero ou não quero. É um modelo eterno de Deus que o próprio Satanás imita e faz valer no seu reino. Né? Quando Jesus é chamado de maioral dos demônios, algumas tradições que é pai de todos os demônios. Né? Chamam ele de Beelzebu, lá, maioral dos demônios, ou pai de todos os demônios. Então veja que essa questão da paternidade, ela não é quero ou não quero. Eu posso falar da minha própria experiência, que tenho um pai biológico, que eu o amo, entendeu? Mas esse pai biológico cumpriu as funções biológicas em mim. Mas ele não pôde cumprir as funções espirituais de me apontar ao eterno. Então Deus, sabendo dessa necessidade, que necessidade? De que na minha vida fosse manifestado o modelo eterno, os desenhos eternos de Deus, trouxe um pai espiritual para cuidar da minha vida. Porque o meu pai biológico não pôde, né, porque, enfim, não teve o contato com o próprio Cristo, me levar a esse lugar. Então é uma questão de levar a lugares no espírito. A Bíblia diz claramente, aquele que é carne, que é espírito. E quando Jesus foi gerado em Maria, ele não foi gerado de semente corruptível, mas de semente incorruptível, ou seja, semente espiritual. Agora veja, quem era Jesus? Quem é Jesus?
Mas quando ele nasceu, ele foi colocado sob a tutela de um pai que não era dele biologicamente. Jesus não tem pai biológico. A biologia de Jesus não foi gerada por outro homem, foi gerada pelo Espírito. Mas ele não nasceu, não, aqui eu estou tranquilo, eu só preciso de uma barriga de aluguel, arruma uma mãe para mim que eu vou nascer. Ou ele não apareceu também, não. José tinha Maria e Maria tinha José, ele nasceu de uma família. A Bíblia diz em Lucas que Jesus era submisso a eles. Jesus, irmã, é o próprio Deus, que para demonstrar como é o eterno, se submete a um homem. E se submete à obediência e amor. Porque Jesus não ficou lá com José, você é meu pai, mas você está ligado, né? Se quiser eu te mato. Não teve isso, né? E deixa eu só dar uma última coisa para passar. Essas pessoas estão errando. Eu já vi gente famosa no Brasil errando drasticamente nisso daqui, ó. Quando Jesus disse para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que ouvem a palavra do meu pai. Jesus não disse que Maria não era a mãe dele. Ele não disse isso. Ele estabeleceu o padrão espiritual para que todos entrassem ali. Ele não chama Maria, acabou, hein? Já era, valeu, mas você não é minha mãe, não. Ele não tem nenhuma palavra negativando a maternidade e a paternidade de José. Não tem essa palavra. Ele coloca à vista aquilo que é eterno. Tanto é verdade que na cruz, Maria, mãe dele, estava lá embaixo. E quando ele vai morrer, ele fala assim para João: passa. Ô filho, essa é a sua mãe. Mãe, esse é o seu filho. Passando os cuidados da mãe dele para João. Porque ele, como filho primogênito na casa de José e Maria, segundo a lei, tinha a obrigação de cuidar da sua mãe. Só que como seus irmãos não criam nele e estavam andando para o mundo aí, sei lá para onde foram, quem é que estava ali? João, o discípulo amado. O único apóstolo, o único discípulo, então, que estava ali. Então, é com você mesmo, cara. Cuida da minha mãe para mim. Porque eu devo esse cuidado a ela. Olha. Pai, sabe quando que Jesus falou isso aí? Não foi no mercado, andando, fazendo milagre. Ele estava na cruz, no 47 do segundo tempo. Sim. Ele podia, agora já cheguei, vou arrebentar com tudo. Não, ele falou, para só um pouquinho, para a história, para o mundo, para o universo. Espera só um pouquinho, tem um princípio para me cumprir aqui. Ô, rapaz, cuida da minha mãe como se ela fosse sua. Mãe, ele agora é o teu filho. Ele está no meu lugar. Cara, pode parar, mano. Ainda querem pregar um Jesus anarquista, né? Um Jesus que é contra doutrinas, que é contra ensinamentos, que não tem disciplina, né? Um Jesus, um hippie, né? Um legalize, um maluco desse. Isso que o Cris falou, acho que não sei nem se ele vai conseguir colocar, a gente poderia colocar mais alguma coisa dentro disso, mas lendo aqui a carta me veio muito isso aqui, né? Duas passagens, está no 1, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aleluia. Cara, vocês conseguem discernir isso? Vou ler de novo que eu até dei uma gaguejada aqui, o negócio. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Se a gente for parar para analisar, Corinto era uma das principais cidades da Grécia daquela época. Okay? Então os caras, a cultura greco-romana, no entanto, Roma conquistou a Grécia na força, mas a Grécia conquistou a Roma na sabedoria. Por isso se tornou uma cultura greco-romana. Mas ele disse que mesmo os gregos sendo sábios, né, acho que a gente sabe disso até hoje, lá é o berço de inúmeras ciências que nós utilizamos até hoje, mas eles ainda se escandalizavam com aquilo que Jesus pregava. Sabe por quê? Porque eles não conseguiam discernir e entender. E os judeus queriam sinais, querendo um Messias, né, um Cristo bélico que fosse libertar, e um Davi 2, né? E quando Jesus vem para mostrar que, cara, assim, importa que vocês sejam salvos, sabe? Dê a César o que é de César, meu, e dê a Deus o que é de Deus. Essa foi uma das vertentes aí de Jesus. Depois aqui no 14,
Acho que isso fica de ensino para nós, né? Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, meu Deus, sabe? As coisas de Deus se discernem espiritualmente. E aqui, mais para frente, ele vai, né, mais uma vez exortar que os caras estão sendo carnais. Então, ou seja, se nós continuarmos sendo carnais, nós nunca vamos conseguir discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só são possíveis de ser discernidas espiritualmente. O mestre em si, o ministério de mestre, ele vai para te ensinar algo. Eu posso dizer isso pessoalmente, né, com a minha vida. É óbvio que Deus vai tratar ainda muitas coisas, apesar do tempo, ainda é algo que precisa ser, né, transformado, é dia após dia. Mas o mestre, ele tem essa questão do ensino a todo momento, a todo instante. Eu acho que se um mestre sozinho, ele pode vir a fazer mais mal do que bem. Porque ele é um cara que ele vai querer ensinar, ele é um cara que ele vai querer seguir sempre isso. O pai não, o pai ele tem discernimento. O pai ele aponta, o pai ele cuida, o pai ele direciona, o pai ele exorta com amor. Sabe, ele traz para perto essas pessoas. Não estou dizendo que se você então tem dificuldade de relacionamento, você é mestre. Sabe, o dom ministerial não tem a ver com as suas características humanas na sua totalidade. Se você tem um problema, você tem um defeito, um problema, você precisa sanar isso. Não confunda os seus problemas carnais com o seu ministério, aquilo que Deus chamou você. Então, o que eu quero dizer é que a paternidade, ela é o lance dos 5 ministérios, eu acredito. Quer dizer, é um negócio de que tem uma engrenagem que precisa funcionar para que todas as engrenagens funcionem. Então, somente o ensino, somente sem o lado próximo, sem o cuidado, sem isso que o Cristo falou, sem essa direção, sem você responder alguém, sem isso que eu falei, né, de o cara mesmo sendo sargento, entre aspas, um superior, quando ele chega diante do pai dele, ele fala: pai, opa, tudo bom? O senhor está bem? Está tudo certo? Vamos sentar, vamos conversar. Ele ouve o pai dele. Mas já ouvi essa história 1000 vezes, mas ele se alegra em ouvir a história pela milésima, né? E repetidas vezes, quantas forem, sabe? E é algo tão poderoso que você consegue perceber isso, na carne, né? Você quando eu, por exemplo, quando eu estou perto do meu pai, cara, nossos assuntos são muito parecidos, nossos gostos são muito parecidos. Mesmo nós eu tendo passado um período, né, não tão próximo dele. Hoje, quando a gente senta, é os mesmos assuntos, é os mesmos gostos, é as mesmas histórias, mas, cara, como eu gosto de ouvir aquilo, como eu gosto de estar lá. Muito mais, pode ter certeza, de estar lá do que estar na universidade, do que estar numa faculdade, do que estar aprendendo. Amém. Para nós encerrarmos agora, irmão, quero que o Marcos Vinícius dirija uma palavra, então, para nós, uma palavra de mestre, uma palavra de construção sobre a palavra de Deus. E aí ele vai terminar isso aqui e eu vou dar uma palavra de pai, para que fique bem entendido aí no seu espírito como é que as coisas vão entrar em lugares diferentes. Ele vai nos dar uma palavra de instrução, para nos instruir, para nos equipar na verdade, e eu uma palavra de pai para colocar alguma coisa em ordem dentro. Vai lá. Amém. Acho que orar, né? Acho que orar que Orar, mano? Orar terminar o negócio? Não, vamos... vamos orar então. Acho que é muito interessante essa questão de palavra de edificação, né? Eu acho que a edificação, como alguém que está dentro desse ministério tem se chamado na vida de mestre, o que eu posso dizer para você é que você venha desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. Que você possa usufruir das ferramentas que Ele tem nos entregue nesse tempo e nesse período. Sabe, se a gente for olhar aqui Paulo e dentre tantos outros pais, dentro da própria Bíblia, nós vamos ver que nem sempre a culpa é do pai. Acho que esse fica esse ensinamento.
às vezes nós colocamos expectativas, né, sobre as pessoas, diretrizes sobre as pessoas, quando na verdade as nossas expectativas, a nossa direção tem que ser em Deus, tem que ser em Jesus. Então, o que toca no meu coração aqui para falar para vocês nesse momento é que vocês possam usufruir daquilo que Deus nos deixou, daquilo que Jesus fez por nós. Buscar esse entendimento e essa essência na identidade de ser filhos de Deus. Porque quando você tem essa identidade bem desenhada, bem nítida, sabe? Quando ela não está longe, quando ela está próxima, quando você consegue enxergar isso, é maravilhoso. Porque o verdadeiro poder, irmãos, ele não está nisso que a mídia nos ensina, que Hollywood nos ensina. O verdadeiro poder está em, através do nosso espírito, poder tocar o céu. E quando nós tocamos o céu, nós recebemos uma paz, sabe, que excede todo o nosso entendimento. Então, que você possa usufruir daquilo que Jesus nos deu, do corpo, que é a igreja, e do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que está conosco a todo momento, aquele que intercede por nós. Desfrute das coisas que Jesus, Deus e que a igreja nos deixou. Amém? Amém. E eu quero deixar para você, em nome do Senhor Jesus, essa palavra paterna sobre isso que Deus tocou e trabalhou tão no meu coração agora à tarde. É fato que muitas vezes nós vamos ficar tristes com as coisas. A tristeza, ela é uma parte que fala daquilo que... Ela precisa ser uma parte que fala daquilo que é momentâneo na nossa vida. Eu posso e com certeza ficarei triste muitas vezes na minha vida. Em vários momentos da minha vida, eu irei provar a tristeza. Mas que a sua tristeza nunca se transforme numa mágoa. Que ela fique participando do momentâneo da sua vida. Que ela dê e passe. Que ela venha e vá. Mas que ela não ache em você um lugar. A Bíblia diz em Hebreus que nós não devemos deixar brotar em nós nenhuma raiz de amargura. Porque ela perturba a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. Né? Então, é fato que ficaremos tristes muitas vezes na nossa vida. Mas não deixe a amargura entrar no seu coração. Né? E perdoe, seja uma pessoa perdoadora. O apóstolo Paulo fala, vence o mal com o bem. Aí você pensa, vou vencer o diabo, vou lutar contra o capeta em algum lugar. Pode até ser um dia. Mas o primeiro mal que você tem que vencer é um mal que você deixou entrar em você. Muitas vezes, Satanás até vai ter permissão da parte de Deus para bater em você, momentaneamente, através de alguma coisa. Mas o grande desejo de Satanás não é ficar batendo em você, mas é penetrar em você com aquilo que é dele. Essa é a ação do que a Bíblia chama de maligno. Plantar em nós um sentimento que na verdade não deveria ter entrado, né? Colocando em nós uma mentira. Então nós sofreremos e entristeceremos muitas vezes por muitas coisas, com muitas pessoas, por causa de muitos momentos. Mas não deixe aquilo entrar no seu coração. A vida é maior do que um momento. A vida de Deus em nós é maior do que um momento de tristeza causado por uma questão nacional, por uma questão que te tocou, por alguém que te falou. Muitas pessoas falam coisas para nós que nos magoam, mas é num momento ali de inabilidade, é um momento de desordem dali. Por isso a Bíblia diz, né, irai-vos, mas não pequeis. Por isso que quando você estiver bravo, nervoso, irado, procura fechar sua boca. Porque naquele momento você não pode dar frutos, você não pode produzir nada no momento de raiva. Tudo que nós produzimos no momento de raiva é uma espada contra outras pessoas. E o Paulo fala, né, declara isso, vence o mal com o bem. Lá em Tessalonicenses ele também fala, né, não deixa ninguém retribuir com o mal para o outro, né, mas e sim com o bem. Amém? Que no nome do Senhor Jesus, que você seja abençoado e o seu coração, sabe, o seu interior, não o seu saber, você tem uma tranquilidade de quem sabe em quem crê, em quem conhece o Pai. E como disse Billy Graham, eu já li toda a Bíblia e no final vai dar tudo certo. E que isso que você está passando agora, talvez você está passando um momento de tristeza, um momento complicado na sua vida,
eu quero declarar isso para o seu coração, para a sua alma. Isso vai passar. A sua vida não vai ser uma coleção de lutas e guerras intermináveis. Vai passar. Mas que essa tribulação e que essa luta que você está passando seja uma prova na sua fé para te fazer uma pessoa melhor, mais preparada e mais completa. Amém? Amém. Que Deus abençoe você na sua casa. Quero agradecer a vida do Marcos aqui nessa noite. Amém. A vida da Andressa também na técnica. O Mário, que nós vamos encerrar com adoração. Isso. Prepara aí, Mário. Fala, pai, fala. Estava orando aqui, Deus colocou algo no coração. A gente estava falando sobre pais e mestres. E tem algumas pessoas, né, na nossa igreja, na nossa congregação, que estão para se tornar pais pela primeira vez, alguns pela segunda vez. Mas queria falar algo para vocês que é o seguinte: não tenham insegurança de ser pai, sabe? Talvez você não tenha tido uma boa referência de pai na sua vida. Mas eu aprendi que a gente, toda palavra de maldição, né, que é lançada sobre o nosso coração, elas são trocadas por palavra de bênçãos, né? Então eu, pela autoridade do Espírito Santo, quero abençoar você. Você, aleluia, assim como amém. eu, em nome de Jesus, que quer ser pai, anseia por ser pai. Glória a Deus. Anseia por esse tempo na vida. Você que vai ser pai, para todos aqueles que, né, mãe também, é óbvio. Então, aqueles que você pai, mãe, tem responsabilidade de cuidar de alguém. Então, que em nome de Jesus você seja abençoado. Você também que tem congregado conosco, que está aqui, ou que você que está assistindo e tem sentido uma insegurança de discipular alguém, de ser essa paternidade espiritual, ou de buscar essa paternidade espiritual em alguém que Deus está te mostrando. Não vá por aquilo que pode te oferecer, mas por aquilo que Deus está te mostrando. Que em nome de Jesus vocês sejam abençoados, que vocês não tenham essa insegurança. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que vocês possam ser pais abençoadores, que vocês possam ser Jesus na vida dos seus filhos, sejam eles físicos, sejam eles na carne, sejam eles no espírito, e que em nome de Jesus vocês possam sim ser essa referência dentro das suas casas, abençoando essas pessoas. Amém. É que eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma outra coisa para nós finalizarmos, importante, tanto na vida do mestre quanto na vida do pai. A Bíblia diz claramente, existe um tempo determinado para todas as coisas. Você vai se expondo ao ensino da verdade, até que você seja um ministro da mesma verdade a qual você foi exposto. Não tente ser ministro de verdades que você não foi exposto, de coisas que você não conhece. Tentar instruir pessoas em assuntos que você não conhece vai conduzi-las ao erro e ao pecado, e você não quer isso sobre a sua vida nem sobre a dela, eu creio. Na mesma coisa a paternidade. Deus fez a todos nós para sermos pais, tanto biológicos, no caso dos homens, quanto espirituais. Só que até a paternidade também tem um tempo. Ainda que um menino já tenha semente dentro dele, com 11, 12 anos, para ser um pai, não é o tempo correto de Deus para que ele seja um pai. Tentar ser um pai adolescente é muitíssimo complicado. Então, que esse bate-papo nosso aqui não tenha provocado em você um desejo de ser coisas sem se expor ao tempo de maturidade que Deus tem para cada coisa. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, você, sua casa, e que você encontre aqui na Petra ou em algum outro lugar que Deus te mostrar essas duas figuras na sua vida, a figura de pai e a figura de mestre, para te dar todo o amparo no Espírito, direção no Espírito, promover a solidificação da sua identidade espiritual e ensino que vai te dar as armas e as habilidades e os conhecimentos inerentes à sua identidade. Que Deus abençoe você na sua casa. Nós vamos louvar a Deus com mais uma canção através da vida do Mário, em nome do Senhor Jesus. E na próxima quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos transmitindo a nossa célula online. Entra lá no Facebook, no YouTube, você que não fez isso ainda no YouTube, se inscreve no canal, clica lá no sininho para que você receba as notificações de todas as vezes que nós entrarmos ao vivo. Meu irmão, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Marião está ali.
Nós vamos louvar a Deus mais uma vez e que Deus abençoe a sua vida.